Microsoft WebSim. Então, eu acessei alguns slides de uma apresentação da Microsoft em 2017, falando sobre o desenvolvimento desse AirSim, que é um tipo de ação que eles estão fazendo para o desenvolvimento de veículos autônomos. Né? Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá gravando certinho. Muito bem. Então, no caso, seguindo, nós temos o seguinte. Primeiramente, um dos grandes problemas da Microsoft é fazer a inteligência artificial combinada com essa simulação. Né? Em geral, a inteligência artificial, você tem mecanismos de simulação, ou meios de simulação, que permitem você replicar muitas vezes uma partida para você conseguir um nível de inteligência artificial que é um nível sobre-humano. Né? Como, por exemplo, vamos pensar numa partida do tipo xadrez ou Go, ao executar múltiplas vezes partidas, você vai melhorando o desempenho da inteligência artificial até o momento que ela fique acima de humano. Né? Com casos de drones e simulação de veículos aéreos, é mais complicado, porque você tem que ter um ambiente de simulação muito sofisticado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, fala da Microsoft, fala sobre a Microsoft, o laboratório dedicado à parte aérea, à parte de drones, né? Então, tem hardware, tem drones, tem um monte de coisa, a Microsoft. Aqui tem alguns exemplos de drones da Microsoft, que ela anda projetando. E aí, o principal problema da Microsoft é o problema de tentar juntar essas coisas, que é inteligência artificial, mais essa parte de drones, né? Então, por exemplo, a maioria dos sucessos de aprendizado de máquina estão no mundo fechado, um mundo que é um mundo de videogame. Então, você sabe que tem um controle que vai apertando... Você sabe que tem um controle que você vai apertando para cima, para baixo, para o lado, e esse controle vai atuando dentro do mundo, e o mundo ele é relativamente limitado, o que pode acontecer com ele. Né? Mas, enfim, é preciso mais. Para jogos simples, é mais simples fazer, mas para jogos complexos, um mundo real, né, como é que você vai criar algoritmos de machine learning para o mundo real? Né? Veja, o mundo real tem muitas coisas, tem a física, tem ventos, o mundo real tem coisas que não estão projetadas de acontecer, né? E, ao mesmo tempo, você não pode fazer um machine learning com equipamento real, porque o equipamento pode bater, pode quebrar, e ao testar muitas vezes um algoritmo de inteligência artificial dentro do equipamento físico, ele pode, enfim, ter problemas, quebrar, então é muito mais complicado. Em máquinas, então, no mundo real dos sistemas de aviação, né, você tem máquina física, você tem coisa física, né? E aí, por exemplo, ele mostra aqui que mesmo a aviação aerobática, né, acrobática, tipo Red Bull aqui fazendo, tem certas limitações. Você tem certas limitações de velocidade de entrada, enfim, você tem umas certas limitações também, por causa da segurança do piloto. Né? E no caso dos drones, você poderia fazer muitas coisas diferentes do ponto de vista de drones. Né? Então, vou pular uns pedaços aqui. Então, aqui outros exemplos de implementação da Microsoft, drones que estão integrados com realidade virtual, para você ter uma visão em estéreo do mundo, em estéreo do ponto de vista de visão do mundo, para o seu drone ficar movimentando, mas, no final, tudo isso é uma motivação para principais 3 desafios que a Microsoft aponta como sendo desafios para que algoritmos de machine learning de aprendizado de máquina possam atuar dentro de drones para o controle do drone. Tá? Primeiramente, é preciso que os drones tenham uma quantidade grande de dados, ou seja, você precisa voar centenas, milhares de vezes. Se um piloto, para ele ficar experiente, ele precisa voar milhares de vezes, entendeu? Também os modelos de machine learning, os métodos de machine learning, eles exigem milhares de dados para poder aprender, para poder entender os dados. Né? Então, uma quantidade grande de amostras. Né? Você tem recursos computacionais, né, limitados, por exemplo, desempenho em tempo real, computação em tempo real, memória em tempo real, na hora que você está viajando com um drone de verdade. Né? Quer dizer, o drone de verdade não dá para pôr um algoritmo de machine learning lá dentro dele para ele ficar fazendo aprendizado enquanto voa. Né? Então, é bom ter um ambiente simulado onde você pode fazer esse tipo de processamento offline, né?
e operar também dentro de o mundo real, né? Quer dizer, se você atinge um certo limite da sua asa, numa movimentação da sua asa, e a sua asa quebra, certo? Deveria ela quebrar tanto na simulação, quanto tanto no mundo real, quanto na simulação. Então tem esses desafios, né? Então, a ideia do projeto AirSim é transformar isso em realidade. De que forma? Bom, o dia a dia no grupo de robótica de drones da Microsoft é um dia a dia de estudo aqui, físico, né? Quer dizer, você coloca o sistema físico em operação, você coloca aqui visão estéreo, sensor ultrassônico, um computador de bordo, para esse drone aqui bem grande, entendeu? Para ele poder fazer a coleta dos dados e fazer o processamento de linguagem de machine learning, de aprendizagem de máquina. E os simuladores correntes, né, como, por exemplo, o Gazebo, que eu mostrei para vocês. Mesmo o Gazebo, você pode colocar alguns obstáculos. E aqui tem o JMavSlink, que é um outro simulador em Java. Aqui tem o DJI Simulator, aqui é um outro simulador. Todos esses simuladores é muito simples, entendeu? No sentido que você não tem obstáculo real, você não tem elevação do terreno, você não tem vento, você não tem nada. E aí, nesse sentido, a Microsoft ela vem e traz um simulador de próxima geração. Nesse simulador de próxima geração, ele está aqui simulando um drone muito mais realístico, é um simulador fotorrealístico, tá? Então ele tem um realismo muito bom. E aí você tem, por exemplo, câmera de temperatura, câmera noturna, câmera segmentação de imagem, uma câmera aqui acoplada à frente do drone, né? E com esses drones todos, com essas câmeras todas, você consegue fazer o trabalho principal do machine learning, que é rotular dados, né? Então, o que um simulador com fotorrealismo, com um realismo muito bom do ponto de vista do ambiente que ele está, pode fazer, pode habilitar? Ele pode habilitar que você possa gerar toneladas de dados, né, de uma maneira grátis, sem nenhum tipo de problema legal, né? Os drones, eles têm, na legislação, você não pode circular com eles em qualquer lugar, né? Você tem que ter uma autorização. Em geral, o drone é usado em trabalhos, né? Como, por exemplo, pegar e inspecionar uma obra. E você tem uma grande variedade de ambientes, dia, hora do dia, luz, luminosidade, o sol está batendo, não está batendo, padrão de clima, a quantidade de nuvens, vento e assim por diante. Tudo isso, sendo simulado, tá, você vai gerar uma quantidade grande de dados para treinamento, e aí o drone vai poder se comportar, entendeu, de uma maneira muito mais genérica com a movimentação dele, né? A ideia é desenvolvimento de algoritmos autônomos, né, que possam executar a mesma quantidade de código, né, que estaria rodando na placa-mãe. Então, você coloca esse código na placa-mãe, e aí você vai fazer o treinamento offline, depois você vai colocar ele para fazer a parte de inferência, né, e você pode acelerar e tornar lento a simulação, de modo que você possa detectar os detalhes sobre por que isso está acontecendo, por que aquele outro não está acontecendo, né, o que está acontecendo do ponto de vista dos algoritmos. E aí testar a percepção dos algoritmos, né. Se ele se não funcionar no simulador, talvez ele não funcione no mundo real, né? Porque se o simulador ele representa uma abstração simples do mundo real, então o mundo real vai ser pior, certo? E aí usar os sensores para tentar entrar com diferentes tipos de parâmetros do ponto de vista dos sensores. Entender os limites dos parâmetros e entender até como é que o controlador, o controle de voo, opera com esses sensores todos, com esses valores de sensores todos, né? E aí uma coisa que todo mundo na área de inteligência artificial tem feito uso é a técnica de aprendizado por reforço, onde você coloca os algoritmos para que eles aprendam por recompensa e recompensa em penalidade. Então, o drone observou um ponto, de um waypoint, ele voa até ele, aquele ponto, e aí ele sofre ação de vento, sofre ação de obstáculo, de repente está passando algum carro perto, alguma coisa, ele pega e consegue desviar desse obstáculo, consegue superar o vento, certo? De uma maneira correta, ele ganha uma recompensa, né? E aí, falhou, no caso, ele caiu, bateu num lugar, bateu numa placa, alguma coisa assim, ele pode falhar muitas vezes. E aí você pode falhar e ganhar e acertar muitas vezes, e isso pode ser feito numa nuvem, né? Na nuvem. Então, você pode pegar todos esses dados e fazer o aprendizado por reforço em computação em nuvem, que tem uma quantidade infinita de processamento,
para fazer o seu sistema rodar sem problema, né? Bom, aí vem um detalhe que é muito importante no AirSim, que é uma coisa que é um catch muito interessante deles, é que a Microsoft, ela pegou e acoplou o simulador de drone na engine de jogos, tá? De 3D, chamada Unreal. A plataforma Unreal é uma plataforma de jogos, desenvolvimento de jogos. É uma plataforma aberta, tá? Você pode desenvolver o seu jogo de maneira aberta, tem todos os recursos na plataforma aberta. A única coisa é que se você for produtizar o seu jogo, tornar o jogo produto, você tem que pagar uma licença, entendeu? Para você colocar o runtime do Unreal dentro do seu jogo. E aí a licença é baseada na quantidade de vendas que você vai ter. É como se eles fossem um sócio de vocês, né? Que for produzir um jogo. E os jogos, eles têm um realismo muito bom. Eles têm muita coisa interessante. Eles têm, por exemplo, eles têm marketplace. O pessoal que trabalha em jogos produz personagens, produz veículos, produz cenários, produz uma série de coisas e você pode comprar esses marketplaces, né? Por exemplo, do ponto de vista do AirSim, tem um exemplo que é feito por um pessoal da China, que eles montaram um software para fazer o machine learning, fazer a inspeção de uma aeronave no hangar do aeroporto. Então, você compra no marketplace o hangar, compra uma aeronave, assim, do ponto de vista gráfica, né, uma aeronave como asset de jogo, né, e aí você pega o seu drone também, um drone de jogo, e você pode usar o AirSim para ele poder ficar inspecionando a aeronave, olhando se a aeronave tem algum tipo de dano, se ela está variada, se ela tem algum problema, tá? Então, uma coisa muito interessante é que eles integraram essa parte toda de simulação de drones com a parte de jogos para montar um ambiente, entendeu? Que é um ambiente realístico, fotorrealístico, tá? Aqui, então, é uma footage, uma imagem capturada do drone que está sendo simulado pelo AirSim num ambiente chamado Open World Environment, é um ambiente do mundo aberto, e você pode, enfim, navegar, passar por meio das árvores, navegar à vontade dentro desse cenário aqui. Bom, o coração do veículo, tá? Do ponto de vista do AirSim, você que especifica, tá? Você pode usar hardware in the loop, ou você pode usar software in the loop. Então, aqui, ele está usando o PixHawk como hardware in the loop, e o hardware in the loop, ele precisa de vários tipos de entrada para que ele possa gerar um tipo de saída do controle da aeronave. Então, as entradas são as entradas de direção, que são a bússola, o magnetômetro, o altímetro, enfim, uma série dessas informações de sensores. A informação gerada do sensor por GPS, tá? Isso aqui tudo é colocado para o controlador de voo. E aqui você tem um controle humano, aqui, um controle remoto, onde você vai estar dizendo qual que é o estado desejado, né? Quer dizer, eu quero que o drone saia desse waypoint para esse waypoint. Então, o piloto automático, baseado nessas primitivas, ele baseado nos sensores, a ideia é que ele gere saída para o motor. E ele consiga controlar o motor, controlar as voltagens, e assim por diante, dentro do ponto de vista da aeronave, né? Bom, como é que o simulador funciona? O simulador, então, ele funciona com um feedback loop, e esse feedback loop, ele é baseado e acoplado com a parte do motor de desenvolvimento de jogos do Unreal, tá? Com a parte de física do Unreal e com a parte de imagem do Unreal, né? E aí, vamos começar aqui por esse lado. Então, a ideia é rodar a engine física, obter latitude, longitude, ângulo, posição, todas as posições do drone em si, e essas informações aqui, elas gerarem informação a serem processadas e geradas nos dados de sensor, como se fosse dados verdadeiros, tá? E aí, esses dados aqui, gerados a partir da simulação, eles são alimentados para o PixHawk, e o PixHawk, baseado no estado desejado do usuário que está pilotando, vai prover um próximo passo para a saída do motor, de modo que ele manipula dentro do ambiente. No ambiente, tá, de simulação do Unreal, você tem vários algoritmos possíveis do Unreal que facilitam e trabalham com essa parte toda. Por exemplo, o Unreal, ele tem algoritmos de detecção de colisão, então ele pode ver se o drone vai colidir em alguma coisa.
O Unreal também tem uma parte de alguns modelos climáticos, alguns modelos, ele faz a renderização de uma maneira bastante rápida, entendeu? Do ponto de vista de luz, então você tem vários tipos de cenários de luz para você testar com câmeras e coisas do gênero, né? Então, como é que a engine física, né? A engine física, no caso, ela são duas partes a engine física. Algumas partes são feitas pelo próprio Unreal e algumas partes são feitas pelo próprio AirSim. O AirSim, ele vai modelar fisicamente alguns fenômenos da natureza, né? Como, por exemplo, a orientação da bússola, tá? E aí, baseado nesses fenômenos da natureza, essa orientação da bússola, ele vai incorporar esses dados do ponto de vista de sensor. Então, você tem aqui a força e o torque como sendo coisas que são de saída do drone, ou seja, o drone está em movimento. O drone estando em movimento, ele aciona, então, a Physics Engine, que é essa parte que a Microsoft também modelou, tá? De modo que, uma vez que ele consegue extrair esses Physics Engines, ele consegue extrair quais são as saídas dos sensores, e a partir da saída dos sensores, você tem a posição, a velocidade, a aceleração, e outros, velocidade angular e outras coisas que são necessárias para que o drone esteja em movimento, tá? Nessa apresentação aqui, tem algumas coisas que ele está colocando, tá? Como passos que são internas ao software do AirSim para fazer a parte do realismo físico. Então, o realismo físico, ele é feito de um tempo delta, um tempo de milissegundos, para cada tantos milissegundos, em geral, ele é junto com o processamento do próprio Unreal Engine, que é em tempo real, então é poucos milissegundos que você tem para fazer as contas. Ele obtém todas as forças e torques do ponto de vista da aeronave, e ele encontra esses valores todos de parâmetros, e depois ele volta para o próximo tempo e continua nesse loop físico, tá? Dentro desse loop físico, você tem, no caso, a movimentação de determinados motores, dependendo do que o cara está querendo fazer, do ponto de vista de movimentação dentro desse espaço. E essa movimentação desse espaço, ela é traduzida em algumas equações. Eu não vou falar muito das equações, tá, pessoal? Porque isso aqui é um dos modelos, tá, que o AirSim está fazendo uso. E esses modelos, no artigo, eles colocam que é bem parecido com o real. Eles colocaram um cenário de drone fazendo um voo em círculo e fazendo um voo em linha reta, tá? E fazendo voo subindo e descendo, um monte desses tipos de voos, e capturaram os dados todos desse cenário, tá? Usando sensores reais e os sensores simulados. E como eles estavam usando a engine física deles no simulado, eles estavam capturando os dados simulados, para ver se os dados simulados e os dados físicos, eles batem com um certo nível de precisão, tá? Então, aqui nós temos uma modelagem, então, dinâmica linear aí de aceleração, velocidade, a posição do drone, dinâmica angular, aceleração angular, e a posição do drone depois do tempo. Ao simular alguns tipos de sensores, por exemplo, o IMU, né, que é o Inertia Movement Unit, unidade de movimentação inercial, o IMU, na verdade, ele é baseado em dois outros sensores, que é o giroscópio e o acelerômetro, né? Em geral, a gente também tem no nosso celular IMU, porque também ele consegue verificar onde está a nossa posição do ponto de vista do braço, né? Um celular ou o smartwatch, né? Então, o giroscópio está aqui, o acelerômetro está aqui, e o que ele faz, ele pega da engine física a velocidades angular, aceleração linear, e adiciona um pouco de ruído, bias e drifts. Muitos dos ruídos que ele adiciona, os parâmetros dos ruídos, eles são baseados em ruídos, tá, que são medidos em equipamentos reais. Então, por exemplo, esse acelerômetro aqui, ele tem uma taxa de ruído distribuída como uma distribuição normal, com uma média tanto e uma variância tanto. Então, com esses parâmetros, você consegue simular um acelerômetro comercial. Tem outros tipos de simulação. Aqui tem a simulação do barômetro, tá, para altitude. Então, aqui tem troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Aqui tem algumas fórmulas. As fórmulas que ele usa são baseadas na gravidade do planeta Terra.
Então, ele prefere não deixar isso totalmente, como é que diz, artificial, mas prefere ter algum valor pequeno de variação, porque é importante para ter um realismo, tá, do ponto de vista dos drones. O que mais? Também a parte da bússola, tá? Então, do ponto de vista da bússola, é utilizado algumas das coordenadas geográficas e mais o ângulo, tá, da Terra para calcular aqui qual seria o valor da bússola, tá? O valor da bússola naquela posição da Terra, naquele ângulo que está sendo utilizado, tá? E toda essa parte aqui é uma parte de modelagem da simulação do ambiente físico, tá? E a partir da simulação do ambiente físico, mais o cenário tridimensional fotorrealístico, tá? Você tem o AirSim operando. E o AirSim é uma ferramenta open source, tá? Nós vamos ver depois que o MATLAB também usa o Unreal para fazer simulação realística, tá? Mas o AirSim poderia ser uma outra ferramenta que poderíamos usar para pesquisa, sendo que o AirSim ele faz uso do Unreal Engine, ele tem aí centenas de ambientes realísticos, né? Ele tem API para dezenas de linguagens de programação, ele obtém imagem de câmera e envia comandos para veículos, ele tem aí uma biblioteca C++, ele tem a possibilidade de você adicionar veículos, ele tem alguns modelos de veículos, e você pode adicionar outros modelos de veículos, se você quiser. Tem um GitHub do AirSim para operação. E aqui tem alguns resultados, né, do paper deles, tá? Que é o paper que mostra quando eles testam do ambiente simulado versus o ambiente real. Então, no ambiente real, você vê que essa linha amarela aqui, como é que diz? Laranja, uma linha meio laranja aqui, é o ambiente real. Então, se o drone será meio torto, de repente alguma posição de vento, alguma coisa assim, tá? E aí aqui ele fazendo essa curva toda aqui. E aqui o ambiente simulado, o drone sendo mais retinho, mais bonito, e fazendo a curva toda mais bonito, tá? Fazendo aqui o teste do ponto de vista de metros, do ponto de vista de aceleração, do ponto de vista de acelerômetros, você tem aqui a diferença não é muito grande de simulação versus a realidade. Tá? Muito bem. O AirSim também tem APIs, como lá o processo do Gazebo e do processo do Mavlink, é possível você trabalhar com algo que junta as duas coisas, né? Junta a parte de simulação fotorrealística, tá? E a parte também de comandos para aeronave. Então, você pode, a partir de uma API, usando um código em Python, se conectar num cliente AirSim, e a partir desse cliente AirSim, você pode acionar e obter imagens da cena, e obter imagens aí sei lá, da câmera do drone, e usando essas imagens da câmera do drone, você pode obter para fazer o aprendizado de máquina, para fazer o aprendizado do ponto de vista de aprendizado por reforço ou coisa do gênero. Aqui tem mais coisa, então aqui seria para você fazer com que o drone se mova no AirSim, usando o API do AirSim. Então aqui teria uma movimentação dentro de um caminho, e você está especificando qual é o caminho do ponto de vista de coordenadas, tá? Veja que por trás dos panos, ele vai fazer uso do Mavlink com certos parâmetros para se comunicar, tá? Com o drone. E aqui a simulação deles, tá? Em tempo real. Então tá aqui o drone, você vê que o cenário é muito mais realístico, você vê que tem umas plantas aqui, você vê que tem um cabo aqui, ó, um cabo de energia elétrica. Então, ele pode bater e colidir nesse cabo de energia elétrica aqui. Claro que ele não vai cair, mas ao detectar a colisão, você pode parar a simulação e falar, ó, aconteceu algum problema, tá? Aqui tem um veículo. O AirSim também simula veículos, tipo automóveis e coisa do gênero, para fazer simulação de veículos autônomos automóveis, tá, pessoal? Além de drones. Então, ele também tem essa possibilidade de rodar para simulação de automóveis. A extensibilidade do AirSim. Você pode adicionar novos veículos, tá? Por exemplo, carro, ou o Apollo Moonlander, ou seja, o equipamento de transporte para os astronautas que foram até a Lua, né? Novos tipos de sensor, ultrassônico, lidar, novos tipos de engine de física,
por exemplo, esse Physics X, tá? É uma engine que o Unreal tem desenvolvido e que faz certas coisas assim para jogos, tá? Para jogos reais, certas parte física de jogos reais, a movimentação, sei lá, de um soldado, uma explosão, e aí o que acontece com a explosão, para onde vão as pessoas e coisa do gênero. Então, você pode ter uma física para bullets, por exemplo, para balas. Então, você pode simular a física de tiros a partir de um drone, ou seja, ele se jogando para trás, ou então ele jogando, que nem aqueles drones de bombeiro, né? Joga água, né? E você também pode ter novos modelos de simulação, né? Novos modos de simulação, como, por exemplo, colocar aí algoritmos de visão computacional, ou então estudar um pouco mais da parte física para você ter maior realismo nos simuladores. Tá? O AirSim é bem interessante, tá? Eles falam aqui um exemplo de uso de drone, mas eu acho que vocês viram bastante exemplo de uso de drone, que é usar o drone para ficar capturando imagens de uma plantação e, baseado no degradê da cor das plantas, ver lugares que precisa regar mais, ou colocar mais água, ou colocar mais produtos, né? E aqui tem alguns sensores que capturam esses dados, tá? E aí eles fazem simulação para ver isso daí, tá? O sistema precisa capturar dados das antenas dos drones, então tem uma anteninha na própria plantação, que seria para capturar em tempo real os dados, tá? E jogar dentro da nuvem para, por exemplo, dizer, olha, rega mais aqui, ou então coloca mais produto químico para cá, e aí você tem um sistema com feedback por nuvem de alta precisão. Então, você tem aí um ambiente de agricultura de alta precisão. Aperta aqui o botão sem querer, o botão errado, ele vai para outro lugar. Outra coisa que é utilizado é para você fazer o scan de 3D de estruturas grandes, né? Para você reconstruir estruturas grandes, né? Então, por exemplo, você pega, sei lá, dentro de um cenário de realidade virtual, você tem aqui um modelo que alguém fez de alta precisão, de alto realismo, sei lá, uma estátua enorme aqui, e você pode passar com o drone em cima e ir capturando fotos, e capturando essas fotos e juntando e colocando elas num software para fazer a renderização dessas fotos todas. Depois nós vamos ver que no MIT, tem um software do MIT Flight Goggles, que eles fazem o uso disso, tá? Desse tipo de tecnologia. Então, aqui tem as reconstruções. Aqui é o grupo, tá? Vou pular esse pedaço aqui. Aqui tem a arquitetura, então, do AirSim. Do ponto de vista de arquitetura do AirSim, o AirSim, ele tem o hardware de controle de voo, que é o PixHawk, ou outros, que seria o hardware in the loop, mas você pode colocar software in the loop também, tá? Nesse sistema, tá? Você pode ter um sistema aqui, que é um sistema de tomador de decisão, que faz o planejamento da missão, ou você tem uma missão pré-planejada, tá? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo mais pesquisa e software nessa área, muitos dos softwares vão estar tomando decisão sobre o que fazer. Por exemplo, uma aplicação que a gente vislumbra no futuro é uma aplicação para monitoração de caixa d'água aberta, para detectar se tem, sei lá, larvas de mosquito da dengue. Então, é preciso de um planejamento automático, tá, do drone. Então, o drone ele pode fazer esse planejamento automático, subindo a uma certa altura, observando para ver se tem alguma caixa d'água aberta, alguma piscina aberta, algum ambiente aberto, e aí, ele mesmo tomando as decisões de waypoints, para onde ele vai passar, para onde ele vai seguir, entendeu? De modo que essas decisões aqui são feitas de uma maneira autônoma, elas são colocadas no controlador de voo, e aí o controlador de voo entra aqui para o simulador. E aí o simulador, você tem um modelo do meio ambiente, do ambiente, tá? Que no caso é o Unreal. O Unreal, por sua vez, tem essa Physics Engine aqui, que pode ser a Physics Engine desenvolvida pelo pessoal da Microsoft, ou pode ser uma Physics Engine que o pessoal do próprio Unreal tem desenvolvido, tá? A física, ela interage com o modelo do veículo, o peso do veículo, o tamanho do veículo, a velocidade do veículo e coisa do gênero, né? Interage, então, e aí, com isso gera dados para os modelos dos sensores, de acordo com o ambiente, né? Aí você tem uma renderização do ambiente, para você observar as coisas, e aí tem mais dados, que é o dado da câmera do veículo, né? E todos esses dados são colecionados e são jogados de volta como leituras de sensores para esse sistema de piloto automático e também como dados de telemetria para a tomada de decisão, tá?
Então, você tem uma arquitetura aí completa do AirSim para fazer esse tipo de simulação de drones. Tá? Desculpa, foi lá para trás. O que mais? Aqui tem mais dados de a diferença entre o barômetro verdadeiro e o barômetro simulado, e aqui as diferenças entre o magnômetro verdadeiro e o magnômetro simulado. Tá? É isso, pessoal.